Aí, olha aí, Osvaldo aí, ó. Vindo, né? Estava vindo a caminho, encontrei comigo, né? O vereador Rio do Nascimento. Um abraço aí pro vereador Rio do Nascimento, Jaziel e Cildo. É, irmão do vereador Rio, do Cildo. O concurso de ACS de Ribeirão, que vem acontecendo, né? Também iremos falar sobre o movimento que ocorreu ontem na LEP, né? Hoje, na LEP, em relação aos professores da rede estadual de ensino, né? Um movimento que vem aí ocorrendo e, pelo que a gente vem acompanhando, vai ocorrer várias coisas ainda. Outra coisa que nós vamos também comentar hoje, principalmente, é sobre a convocação, a nomeação ontem dos aprovados no concurso da rede estadual de ensino, né? Mais de 2.900 professores pronto nomeados, tá? Hoje é justamente sobre esse tópico, né? É sobre isso aí. O título é Nomeação de todos os aprovados do concurso da Secretaria de Educação de Pernambuco para uma reivindicação justa. Então, a ideia, deixa eu explicar aqui a vocês, aos ouvintes, né? Veja só, gente. Vocês, certamente, boa parte, né, de todos os ouvintes, ou estudou, ou tem filho ou neto que estuda na educação pública, né? Vamos falar do ensino médio, né? Educação estadual. E a educação estadual, ela tem suas deficiências, como toda pública, como toda educação qualquer, né? Toda educação tem suas deficiências, né? A gente tem que buscar a melhoria dessas deficiências, né? A resolução das deficiências, seja através de estrutura, de programas, políticas públicas, enfim. E, recentemente, o ano passado, foi na gestão do governador Paulo Câmara, foi liberado um concurso público para professores, né, para suprir vagas na educação pública. Claro, isso tem a ver com a educação, com a qualidade na educação, porque então, serão professores teoricamente capacitados, que passaram por um concurso teve ou mais difícil, né, porque foi uma banca extremamente interessante, que é a banca CESP, é aquela banca temida pelos concurseiros, né? Aquela banca que você uma questão, anula uma que você acertou. E também teve no concurso a temida redação, né? Independente da área que você fosse fazer o concurso, também teve uma redação, né? Então, foi um concurso para muitos, um dos mais difíceis da história do Estado, né? O mais difícil do Estado. E tiveram aproximadamente 10 mil. Daqui a pouco teremos os números corretos com o amigo Rodrigo Ferreira, né? O sociólogo Rodrigo Ferreira vai já estar no ar conosco. Então tivemos mais de 10 mil aprovados. No entanto, o edital dizia que a quantidade de vagas imediatas seria em torno de 2.900 vagas imediatas, né?
E o que ocorreu ontem foi que a governadora, ela fez ela nomeou todos os que estavam dentro das vagas, né? 2.900 é uma coisa, professores, né? Inclusive, eu quero parabenizar aqui na cidade do Polo Ribeirão, Gameleira, Cortês, né? Tivemos aprovados professor em língua portuguesa. Eu vou aqui anunciar os nomes dos aprovados no Polo Cortês, Gameleira, Ribeirão, porque é um documento público, tá no site, então eu vou anunciar aqui os nomes e desde já externando os parabéns, né? Em língua portuguesa, foi nomeado o professor Adonias José, professora Maria Heloísa, professora Daniela Rafaele, professora Ana Caroline. Em matemática foi nomeado ontem professor Rogério José, parabéns Rogério, Alberes Gregório, Claudenice Silva, olha aí Claudenice, parabéns, nos encontramos essa semana na missa, né? Aí, beleza? E professora Milena Yara. Alô? Não. Ah, tá. É um áudio de Jaziel. Ok. Vamos colocar aqui no ar um áudio aqui de um colega. Boa tarde a todos vocês que estão ouvindo aí esse programa comandado pelo nosso professor Ataúfo. Eu estou passando aqui, professor, e estou ouvindo aqui, está eu, está o sargento Cildo, está o vereador Rio do Nascimento. Estamos aqui no estúdio ouvindo a programação e queremos lhe parabenizar pela nomeação em mais um concurso do Estado. O show que foi aprovado aí, ficando nos primeiros lugares. A gente sabe da sua competência. Um forte abraço e seguimos juntos. André, muito obrigado, né? Assim, eu agradeço de coração, né? Você sabe o quanto a gente lutou para isso e como todos os demais aqui, professores, né? Que fizeram um concurso tão complexo dessa magnitude e também conseguiram a aprovação. Muito obrigado aí. Externo também aí um abraço para o nosso amigo Rildo e o sargento Cildo. Fiquem na paz. Dando sequência aqui à lista, né? Eu parei aqui em matemática. Em química, foi nomeado o professor João Henrique Diniz e o professor Fagner Roberto, né? Dois amigos, grandes amigos. Parabéns. Em biologia, foi nomeado a professora Claudislane, professor José Albertino Campos. Educação física, foi nomeado aqui no Polo de Gameleira, Cortês e Ribeirão, professor Benjamin José, professor Juan Kleber, professor Juan, esposo da amiga Jéssica. Um abraço, professor. Em física, foi nomeado professor Ataúfo Alves, né? Aquele que vos fala, e professor Flávio Antônio Andrade, professor Flávio, né? Um abraço, professor. Em geografia foi nomeado Antônio Carlos de Souza e professor Jefferson Rafael da Silva Nascimento, filho do professor Ricardo. É assim que ele é conhecido, viu? Um grande abraço. Em história, né? O amigo Estevão Henrique e professor Rodrigo José. Rodrigo José, Eduardo, é esposo da professora Yara, viu? Rodrigo José aqui, ó. E professor Estevão, né? Filho de Estevão. E língua inglesa, a professora Fábia Geórgia dos Santos de Melo. Professora Fábia, se eu não me engano, ela foi minha aluna, rapaz. Tô ficando velho. Mas enfim, tivemos essa quantidade de professores aqui no Polo Ribeirão, Gameleira e Cortês nomeados. Essa é a nomeação ontem. Porém, tem mais uma boa quantidade de professores que foram aprovados, mas não foram ainda nomeados, porque essa nomeação foi feito para as vagas diretas, não entrou o cadastro de reserva. Aí que vem o problema, né? Aí que vem o dilema, que logo mais, daqui a pouco, o professor Rodrigo Ferreira, sociólogo, vamos falar sobre isso. Porque temos tantos professores contratados, bem mais de que a quantidade de professores aprovados do concurso, no cadastro de reserva, e a nomeação não saiu. Ela vai sair? Ela tem chance de sair? Quais são os trâmites
para acelerar essa nomeação, que ao meu ver, já deixo minha opinião, uma nomeação justa, né, de todos aqueles que foram aprovados, mesmo dentro do cadastro de reserva, né? Então, mas já vamos conversar com o professor Rodrigo Ferreira, sociólogo, já nós estaremos contando com ele. Então isso aí é uma das pautas para o dia de hoje, né? O tema que eu gostaria de falar é sobre o concurso de ACS. Olha, recebi uma ligação ontem me dizendo que um aluno que foi aprovado em primeiro lugar, e muito feliz, porque chegou na casa dele uma comissão do concurso para verificar o seu endereço, se ele realmente morava ali naquela localidade. E como estava previsto, né? A previsão é que o concurso deixa aí, e assim, algumas pessoas ficaram com dúvidas. Mas como assim? Veja só, gente. Deixa eu explicar. O edital é o documento do concurso. Então, o edital de ACS é norma, né? Dizer que o agente comunitário de saúde, ele tem que residir naquele bairro que ele vai atuar. Até porque vai facilitar muito o seu trabalho, né? O agente comunitário de saúde é um agente que vai, como o nome está dizendo, comunitário, que vai ali atender ali a comunidade. E claro que o trabalho do agente que mora naquele determinado bairro, ele fica muito mais, ele vai render muito mais se o agente é daquele bairro. Então o edital trazia essa especificidade, que não só o edital daqui de Ribeirão, tá? Normalmente os editais de ACS a nível nacional, em qualquer cidade, traz essa particularidade, que o candidato tem que morar no bairro da UBS que ele vai trabalhar para concorrer. E não era diferente aqui em Ribeirão. O edital trazia esse ponto. Quando aconteceu a lista de aprovação, muitas pessoas começaram a dizer: tal pessoa não mora em tal bairro, e foram me procurar e queriam entrar com mandado de segurança, procurar a justiça. E eu fui claro em dizer a todos que me perguntavam: o momento não é esse. Vai chegar um momento que a banca vai pedir o comprovante de residência e deve fazer alguma vistoria. E eu estava certo, né? Eu estava certo. E recentemente, ontem, eu já ouvi pessoas me dizer que já estiveram aprovados, já a comissão já esteve na casa dele, confirmando se ele realmente era daquele bairro. Ou seja, como eu falei no programa passado, a transparência desse concurso nos deixa muito feliz, porque foi um concurso que eu junto com alguns professores, né, professora Tainá, professora Yara, né, dentre outros professores aí, preparamos os nossos jovens de Ribeirão para fazer esse concurso, porque a gente estava acreditando no concurso, que, claro, muita gente tinha desacreditado, falava, não, aquilo que se fala, né? Não, normalmente, gente, você que está pensando aí em fazer concurso público, não dê ouvidos, tá certo? Porque normalmente aquelas pessoas, tá? Que de repente não tenha a vontade de estudar para fazer um concurso, fica dizendo, ele não se sente, ele não... Como é que você pode dizer? Ele não apenas acha legal não querer fazer, mas também ele quer incentivar o outro também não fazer. Então eu dizia muito: gente, faça o concurso que vai dar tudo certo. E graças a Deus, né? E a gestão, mais uma vez parabenizo, né, o secretário Lírio, né, o prefeito Marcelo, porque a transparência no concurso está sendo exemplar, inclusive começando já, eu acho que já até finalizou a vistoria, né, nas casas das pessoas, para comprovar o item do edital, que ele teria que residir no local da UBS. E vieram me perguntar: professor, e se de repente encontrar alguém que não more? Aí vai ter que chamar o próximo da lista, seguindo a ordem de classificação, Eduardo. Tá, então, por exemplo, foram chamados quatro pessoas para a UBS e tal, para o curso de formação. Dos 4, verificou que 2 realmente não mora no bairro
onde disseram que moravam. Vai chamar o próximo, o quinto e o sexto, para compor o curso de formação. E assim vai fazer, após a análise de toda a análise, de toda a visita feita, vai sair o nome de quem foi ou de quem foi eliminado por não cumprir esse requisito do edital, e quem continua. Se for algum eliminado, vai chamar o próximo daquela UBS para suprir o lugar. Então, isso foi que me ligaram algumas pessoas semana passada, inclusive ontem me ligaram as 2, 3 pessoas, e eu fiquei de comunicar aqui no programa Educação em Foco, que é um dos motivos desse programa, né? Um dos objetivos desse programa é justamente trazer informação em relação a concursos públicos. Eu vou agora, pessoal. Agora eu vou dar aqui uma ligação, tá certo? Para o nosso amigo professor Rodrigo Ferreira, né? Ele é sociólogo e ele faz parte de uma comissão que vai tratar sobre justamente essa nomeação dos concursados, tá certo? Então estou aqui no ar com o professor Rodrigo. Boa tarde. Olá, Tauf, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo. Rodrigo, estamos aqui no ar, na Rádio Santana FM, e eu queria dizer a você, primeiro agradecer, né, pela sua participação aqui no nosso programa, tá? Estamos aqui na cidade de Ribeirão, estamos transmitindo também através do YouTube, e é uma forma, né, eu conversei, eu aqui no ar falei, né, que foi nomeado. Eu falei que você também iria confirmar esses dados, né? Ou fica ser mais exatos. Foi nomeado 2.900 mais ou menos professores que passaram, né, dentro das vagas, mas porém a gente tem um cadastro de reserva que é bem menor do que a quantidade de contratos que nós temos no estado de Pernambuco. E eu não via o porquê da não nomeação do cadastro de reserva, e eu declarei meu apoio, que eu estou totalmente a favor, até porque quem passou nesse concurso, dito como um dos mais difíceis da história de Pernambuco, está apto realmente a assumir a vaga, porque a gente aí tem muitos contratos, né, no governo na educação estadual, com uma lista extensa de aprovados. Então foi isso que eu comentei, e estou aqui com você para falar com mais propriedade. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, Atalfo, eu agradeço o convite e a abertura para estar dialogando com você, com a sua audiência. A gente sabe que é um momento bastante delicado. Também, Adalfo? Dá só um retorno. Ok, tô ouvindo, tá bem aqui, estamos ouvindo bem. Ok. Então, agradeço de fato o convite, e a gente entra nesse concurso com muitas questões. Entre uma delas é que, durante o pleito, foram 2.907 vagas que foram pleiteadas durante o concurso, e a gente teve 10.830 aprovados. Esse número total de aprovados, né, ele efetivamente excede o número das vagas, mas uma das perguntas que nos fazem é se de fato é uma reivindicação justa. Isso, a pergunta que eu até coloquei, é uma reivindicação justa? Para que a gente reflita um pouco sobre essa questão, a gente precisa ver um pouquinho como que o Estado ele tem se organizado nos contratos. Okay. Como são informações que, se estão ditas, já são divulgadas, para que a gente tenha uma ideia, atualmente a gente tem aproximadamente 40 mil professores no estado ao longo de toda Pernambuco. Ontem a presidenta do Sintep, ela falou um número de aproximadamente 70 mil. Só que esse número de 70 mil, ele compreende também os professores aposentados do estado, ou seja, não são necessariamente professores que eles estão em sala de aula. Okay. Então eu vou trabalhar aqui com o número de 40 mil professores em sala de aula. Só que desse número total, metade, eles são professores temporários. E a gente precisa entender que os professores temporários são aqueles professores que
tecnicamente, na ideia, na lei, diz o seguinte, que são professores que eles devem suprir uma demanda, porque um professor ele foi fazer uma especialização, foi fazer um mestrado, uma licença saúde ou alguma outra questão. Isso. Mas não é bem isso que acontece, né? A gente vê que ano após ano, esse número de contratos, eles são mantidos. E aqui eu cito para você o relatório anual dos indicadores de 2021, que é uma obrigação do Estado de Pernambuco a todos os anos fazer um relatório fazendo o balanço do ano anterior. E no ano de 2022, para você ter uma ideia, foi publicado o número do quantitativo dos professores e o tipo de vínculo. E o número que ele sempre está entre 40% e 50% do número do total de professores são de contratos temporários. A gente da comissão entende uma coisa, isso está indo contra a Lei 8.745 de 1993. A lei diz o seguinte no artigo 2, Atalf, de que o número permitido para o Estado fazer a contratação temporária é de no máximo 20%. Pernambuco tem operado o dobro disso, chegando ao número de 46%, bem exato em 2021. Só que eu preciso fazer um parênteses também. A gente lembra que 2020 e 2021 era um período que era diferente de 2019 para trás, porque a gente teve uma pandemia. Isso. Então, todos os cenários da pandemia, ela mudou. O que o governo do Estado ele fez? Ele fez um termo de ajuste de comando, de ajuntamento, é chamado da TAC, né, os termos de conduta, entre o ajustamento de conduta com o Ministério Público. E o Ministério Público, entendendo que estava também num período atípico, permite que esses contratos eles ocorram. Só que a pandemia ela acabou. Isso. E aí a gente já estava nesse processo de fim da pandemia e o número de contratos ele se mantém. A gente vê que o comportamento do governo de Raquel Lira no início desse ano, ela garante ainda esse cenário. A partir disso, a partir da Lei 8.745 de 1983, a gente responde a sua pergunta, sabe, de que ela é uma reivindicação mais do que justa, porque a gente também entende de que a permanência desse número de contratados no Estado é basicamente uma prevaricação do próprio Estado, porque ele está indo com uma lei expressa e disposta. Entendi, professor. Realmente a gente tem esse problema que se estende, né? Às vezes não é somente a nível estadual, mas também a nível de vários municípios também recai com esse problema. Mas me diga uma coisa, professor, e o diálogo? Como é que está o diálogo entre essa comissão dos aprovados e essa categoria de professores com algum órgão do Estado? Já iniciou algum diálogo nesse sentido? Atalfo, por mais que possa parecer irônico e por mais que a Raquel fale que o governo dela é do diálogo, o diálogo é a única coisa que não aconteceu ainda. É muito difícil a gente conseguir sentar com a secretária de Educação. Para que você tenha uma ideia, toda a mobilização, toda a ação, tanto que a comissão dos aprovados fez em conjunto com o sindicato dos professores, dos profissionais de educação de Pernambuco, a ação da secretária, ela sempre foi uma ação reativa. Ela nunca foi uma ação de vamos sentar aqui e dialogar. Para você ter uma ideia, em todas as mobilizações que nós fizemos, todas as ações, todo o protocolar do Ministério Público, sempre a gente faz as divulgações para poder mobilizar as pessoas, convidar novas pessoas a fazerem a parte da ação, ou seja, são convites públicos. A secretária, ela sempre se organiza e sempre faz falas no dia, mas ela não necessariamente. Então a gente consegue saber de ações da secretaria e da própria governadora apenas quando a gente está nas ruas. Ou seja, não há diálogo, elas não estão abertas para falar com a gente. Da mesma maneira que a gente faz publicações, busca informações, busca tentar estabelecer o diálogo, todas as ações que nós fazemos, o governo ele atua como um processo reativo. Para você ter uma ideia, nesse momento aqui, desde o início do ano, desde quando a comissão ela foi formada, que lutou lá atrás pela homologação, que findou apenas em dezembro, no último mês da gestão do Paulo Câmara,
E foi tudo pelo processo reativo. A gente cobrou o cronograma do chamamento, nós cobramos informações, e a gente sempre conseguia as informações quando a gente estava de frente ao palácio. E aí o governo ele faz essas ações. Quando a gente publica e a gente faz uma divulgação de uma ação, no dia anterior ele solta a resposta que a gente já buscou de diversos. É bem claro para mim que essa é uma ação de desmobilização que a secretária e que a própria Raquel Lira fazem. Ô professor, me diga uma coisa. Eu tive vendo ontem um panfleto em relação ao Sintep, a mobilização, né, do professor em relação ao Sintep. E em uma das pautas é justamente sobre a nomeação dos aprovados do concurso público. Existe uma conversa entre essa comissão que o senhor faz parte e o Sintep? Existe um pensamento em comum nesse sentido? Existe sim um diálogo com o Sintep, mas é importante fazer algumas ponderações, porque o Sintep, né, ele responde a quem já está trabalhando nas escolas, né? Isso. O Sintep ele também luta pela qualidade do ensino, então ele luta por concurso público. Isso, indiretamente ele está lutando, como ele luta pela qualidade do ensino, né? Então de forma indireta ele está também lutando aí pelos convocados no concurso público, né, professor? Exato. Só que aí a gente tem todo aquele cenário de conflito que é existente entre contratos temporários e entre os estatutários e os aprovados, né? É bem bom, claro que quando a gente fala de um cenário central e principal de que as pessoas estão lutando pela sua manutenção, os contratos temporários eles se sentem de fato ameaçados, né? E o sindicato ele fica naquela situação de desconforto, pois os contratos eles demandam também do sindicato, falando que, bom, quem vocês representam? Exatamente. E aí o sindicato ele fica nessa situação, mas assim, a gente consegue ter diálogos com o sindicato, eles nos auxiliam no processo, a gente fez algumas assembleias no próprio sindicato, eles levantam essas bandeiras, mas a gente consegue sim dialogar com eles diante de algumas limitações que acontecem. Na realidade dos nossos profissionais, nossos professores em sala de aula hoje, tem alguma diferença? Por exemplo, se eu vou na área de exatas, na área de humanas, existe algum déficit, alguma diferença entre as áreas em relação a déficit de profissionais? Nossa, Tal, essa pergunta ela é muito excelente, sabe? Porque não sei se você chegou a ter contato com o censo escolar que saiu no início desse ano, que é uma medida e uma ação que o governo federal faz em conjunto com o MEC, também avaliando as escolas. Para você ter uma ideia, a disciplina das ciências humanas, a gente identifica que tem um grande desvio de função. Para você ter uma ideia, no Brasil, 6 a cada 10 docentes que ocupam a disciplina de sociologia são profissionais formados em outra área. Em Pernambuco, esse número é muito maior, é de 9 a cada 10. Ou seja, é como se você fosse buscar um profissional da medicina para fazer uma consulta, mas chegasse lá e fosse atendido por um engenheiro. Sim, é mais ou menos isso. Eu sei que é uma comparação meio esdrúxula, mas é o que acontece no Brasil e o que acontece em Pernambuco é algo gritante. Tá, é tipo assim, para dar aula de filosofia, sociologia, coloca qualquer pessoa e que vai dar conta do recado. Infelizmente não é bem assim, porque nós sabemos que são essas disciplinas que estão ali justamente para aguçar o pensamento crítico do aluno, né? A filosofia, a sociologia, a sua importância no processo de ensino-aprendizagem é incalculável. E a gente vê realmente isso aí. Então é uma problemática justamente para a educação a nível municipal, estadual e nacional. Sim. A gente até se pergunta, sabe, Atalfo, de que maneira que as pessoas esses gestores, essas pessoas que estão em cargos de poder e de liderança, o que eles refletem por uma educação de qualidade, ao passo que não contrata profissionais que eles são formados, passaram por toda a formação e atuam na área para poder lecionar a disciplina. E aí a gente começa a ter alguns gaps, alguns buracos no processo. Por mais de que professores de outras áreas, bom, acho que é importante a gente fazer um retorno histórico aqui, né? A gente sabe que algumas áreas, como filosofia e sociologia, elas voltaram para o ensino apenas em 2008,
uma ação no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, quando ele faz uma atualização na LDB. Só que ali a gente tinha uma questão de formativa, né? Bom, a gente precisa dessa demanda, como não existia esse campo de trabalho, os profissionais eles não eram formados. Porque quando o governo do Fernando Henrique Cardoso, ele teve essa demanda, que é um sociólogo de passagem, Sim. ele disse assim, bom, a gente não tem profissionais para atuar nesse campo. E aí como que a lei, desse processo, ela foi encontrando formas de se esquivar. E a lei que permite que um profissional de sociologia, ele dê aula de sociologia, por exemplo, ele passa por alguns níveis, né? Na ausência de licenciados em sociologia, permite-se bacharel. Na ausência de bacharel, permite-se graduação em história e assim sucessivamente. Sim, tem uma Isso também acontece em outras disciplinas. Mas a gente se pergunta, bom, bacana, por mais que esses profissionais eles tiveram acesso a conteúdos dessa formação, a conteúdos da filosofia, da sociologia, esses são profissionais que eles estão habilitados para dar essa aula? O que eu entendo é que não. Assim, eu não estou duvidando da capacidade do profissional, não é isso. Acontece que para que a gente assuma uma profissão, Adalfo, eu enquanto sociólogo, eu não sou sociólogo formado porque eu domino um conjunto de conteúdos de informação, não. Mas é porque eu consigo desenvolver técnicas e habilidades para uma aplicação da sociologia que ela não se exprime apenas na linguagem, mas ela se exprime na maneira como eu leio as aulas, que eu leio as informações e, claro, da maneira também como o meu corpo ele age diante dessa informação. Então, aí é uma grande diferença. Um historiador, ele desenvolveu uma habilidade de pensar e tratar a história enquanto fenômeno. Sim. Fenômenos históricos. Assim como o físico, ele vai tratar o fenômeno da física de um jeito muito distinto de mim, que, Sim. enfim, estudou física apenas no ensino médio. Sim. Então, não é o domínio, sabe? Então, Sim. a gente tem esses elementos que também voltam para o que a gente chama de prevaricação e um desvio de função que o Estado de Pernambuco acontece. Isso, o censo, ele é bem claro, acontece basicamente em todas as disciplinas. O professor Rodrigo, estou falando agora, eu lembrei daquela máxima que diz que às vezes boa parte dos nossos estudantes, eles às vezes não gostam muito, né, da filosofia, sociologia, mas me veio agora aqui, né, eu refletindo aqui no programa, um dos motivos é justamente isso, né? A falta de competência, sim, daquele professor que está ali, às vezes, empurrado para cumprir uma carga horária, para completar uma carga horária, ele não domina completamente. Então, como é que ele vai passar aquilo que ele não domina com uma certa excelência? Não tem como. Então, assim, o professor é vítima, o aluno é vítima e a ciência é vítima. Não é isso? Exato. Esse é um dos cenários que eles mais se colocam assim diante dos desafios. Mas para a gente entender essas questões, assim, eu acho que a gente precisa entender como que o próprio sistema escolar ele está organizado. Sim. E aqui a gente precisa olhar para fazer comparativos com outras áreas, assim. Um estudo da UFMG ali de 2015, 2014, me foge um pouco a precisão da data, ele diz o seguinte, assim, as licenciaturas estão se esvaziando. As pessoas elas não estão se formando para atuarem em sala de aula. E aí a gente pode se perguntar, mas a carreira do professor, da docência, ela é atrativa para as pessoas? A gente tem que falar de salário, a gente precisa falar de superlotação de sala, a gente precisa falar sobre qualidade de sala, de bibliotecas, de laboratório. Isso. Essas questões foram pautas de reivindicação das ocupações nas escolas que aconteceram em 2016. Lembro. Contrário muito. à PEC de limitação do teto de gastos e também ao novo ensino médio. Então, assim, aí o novo ensino médio ele traz também algumas questões como me foge um pouco do notório saber, sabe? Isso. E a gente fica vendo, quando a gente olha os dados da lei de acesso à informação, pra você ter uma ideia, eu tenho muitas informações de todos os estados, e todos os estados, sem exceção nenhuma, tem um número grande de contratados, tem um grande número de desvio de função. E aí a gente não consegue falar. Quando a gente faz uma comparação, por exemplo, ao projeto agora do Mais Médicos, eu acho um nível absurdo, assim. Eu fico sempre em choque quando eu vejo
a maneira como eles fazem para poder atrair os médicos para as funções e o que eles não fazem para poder atrair os professores. Os profissionais para entrar em sala de aula, assim. É um buraco muito grande, assim, é uma diferença gritante entre classes. Exatamente. Você tocou num ponto interessante, que é qualquer professor em sala de aula, se fizesse uma pequena pesquisa, perguntar o que é que você sonha, né, assim, em exercer como profissão, raramente você vai ouvir ser professor, né? Sim, raramente a gente vai ver, mas isso é claro que é um processo bastante histórico, sabe? Não é um processo pontual. Claro. Pra gente ter uma ideia, Talcho, ao longo do século XX, a sociologia, para você ter uma ideia, eu falo sociologia em que é da minha área, né? Pra você ter uma ideia, a sociologia, ela foi sugerida pelo deputado Rui Barbosa lá em 1889 para ser uma disciplina do ensino regular. Sim. Só que ao longo do século XX, a disciplina ela entrou e saiu da grade curricular aproximadamente 5 vezes. É o que a gente chama de intermitência das ciências sociais. Absurdo. Uma profissão que ela é atacada dia sim, dia não, a gente se pergunta, a sociologia ela estuda os mecanismos, né, as formas como a sociedade ela se organiza, as engrenagens. E aí a gente se pergunta, com tanto medo de não ter a sua profissão no futuro, de não construir esses espaços de trabalho, lembrando que a sociologia ela não é exclusivamente para a sala de aula, eu até costumo brincar que eu sou sociólogo e sou professor quando estou em sala de aula, eu me faço professor quando completo em sala de aula, né? Isso. Como que o profissional ele vai ver isso para poder, como o estudante vai falar, eu quero ser professor, sabe? A gente está lutando pelo piso, a tal. Exatamente. Pelo mínimo necessário. O mínimo. Assim, eu fico perplexo, assim, porque a gente luta pelo mínimo, pelas condições. Os estudantes lá em 2016 gritaram, e a gente quer condições de estudar, a gente quer laboratórios. E o que as pessoas entregam? Entregam um novo ensino médio que nem para falar em estrutura fala, quando vai falar em itinerário formativo, que enfim, é papo para manga e para um outro momento. Na semana passada, recebendo aqui a professora Amanda, tratamos também sobre esse tema aí. Já faço um convite aqui para um próximo programa a gente entrar com bastante ênfase nesse tópico, que é muito importante essa reflexão. Professor, nosso tempo infelizmente finalizando, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa Educação em Foco e que o senhor aí faça aí um pouco das considerações finais desse momento que nos resta. Atalfo, eu agradeço. De fato, falar de educação me anima muito, sabe? E é muito engraçado que na minha trajetória eu estive em sala de aula poucas vezes, porque eu sou sociólogo em outros cenários. Eu fui sociólogo no terceiro setor, no segundo setor, também trabalhei no primeiro setor. E esse concurso foi o primeiro concurso que eu fiz. Infelizmente tive aprovação, espero ser chamado dentro em breve. Parabéns, será assim. De fato, é um tema que me chega muito, a gente tem muito que conversar ainda. O movimento, ele ainda continua, porque a gente luta por uma educação de qualidade. Sim. A gente luta, e a gente entende que a educação de qualidade é ter professores estatutários, concursados em sala de aula, para poder enfrentar o próprio mecanismo do Estado que busca a precarização do ensino. E Sim. a luta ela continua. A gente teve 2.907 pessoas que foram aprovadas, mas a gente tem ainda aproximadamente um pouco mais de 7.000 pessoas que são profissionais que foram aprovadas esperando para ser chamadas. A luta ela continua. Para aquelas pessoas que quiserem somar e participar da luta, acompanhem os Instagrams. Tem 2 Instagrams, que é Professores Concursados Pernambuco. Isso. Que aí você pode ter informações sobre todo o processo. Lá tem os grupos que a gente pode fazer e a gente tem uma agenda de lutas. Essa semana a gente vai protocolar. Ótimo. A gente também vai protocolar no Ministério Público das denúncias dessas leis que eu trouxe durante a nossa conversa. E quem quiser somar a luta, procure a gente nas redes sociais, participe dos grupos no WhatsApp, entre na rede para receber informações. No dia 26, tal como já está sendo divulgado, vai acontecer um ato em Recife,
Nesse ato, a gente vai fazer um ato super simbólico no Ministério Público, protocolando as demandas, identificando de que nesse processo de chamada ontem já foram identificados diversas falhas. Professores que foram aprovados dentro das vagas não foram chamados, enquanto cadastro de reserva foram chamados. Enfim, o governo ele tem se mostrado muito desorganizado, e aí a gente está puxando a luta, é uma luta constante, diária, e por isso eu agradeço a abertura do espaço no seu programa, Talfo, e sigo à disposição para caso vocês tenham mais demandas e queiram dialogar. Super obrigado. Professor Rodrigo, muito obrigado. De antemão, eu coloco à disposição também de toda a comissão, tá? Tanto aí da comissão de vocês, como o pessoal aqui de Ribeirão também, que está nos ouvindo, que foram aprovados e não foram nomeados ainda. Eu creio que em breve será nomeado, sim. E assim, aquele que quiser entrar a seguir a rede social, se não estiver encontrando, fala comigo no meu privado, que eu mando o link, que eu já sigo sim o Instagram dessa comissão, que é muito importante para você que foi aprovado nesse concurso. Estamos juntos nessa luta. Professor, muito obrigado. Até mais. Até mais, tchau. Tchau. Recebemos então aqui, pessoal, a ligação, né, do professor Rodrigo Ferreira, e ele, com propriedade, ele falou sobre a nomeação dos concursados do governo da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, né? Então, assim, em breve, se Deus quiser, também os demais também serão chamados. E para finalizar o nosso programa, eu quero só falar um pouco aqui rapidinho da pauta das mobilizações, né, dos professores a nível estadual, que além do reajuste do piso, né, na carreira, estão brigando pelo piso. Veja só que absurdo, né? O piso, né, é o mínimo, né, de 14,95%, mas também estamos em luta para fardamento, kit escolar da rede estadual, né, que não chegou ainda, né, da rede estadual, merenda de qualidade, né, as escolas públicas a nível integrais, né, tem um almoço, tem um lanche, tem que ter mais qualidade, sim, né, a melhoria na estrutura das escolas, que a gente tem muitas escolas sem estrutura, né, infelizmente. Então, tudo isso é pauta, né, de mobilizações que vai justamente incumbir uma educação de qualidade. Então, eu deixo aqui um abraço para todos os ouvintes, tá? Finalizando aqui mais um programa Educação em Foco, hoje de um formato diferente, um formato a gente teve que atender essas pautas, porque aconteceu isso aí de 3 dias para cá, e a gente não poderia deixar o programa Educação em Foco, não poderia deixar de dar voz a mais de 7.000 professores que estão aprovados e serão nomeados em breve. Essa é nossa luta. Então, finalizo aqui parabenizando os 2.907 aprovados e reiterando, lutando pela aprovação, pela nomeação dos demais 7.000 aprovados no concurso da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Finalizando o programa Educação em Foco. Até a próxima semana, se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa Educação em Foco, com o professor Ataolfo Alves, na Rádio Santana FM.